Satisfação estar com você aqui mais uma vez. Eu sou Luna de Carvalho Costa do canal Bistrô do Matuto. E como vocês podem ver aqui, eu estou tomando sopa com cuscuz. E eu comecei a lembrar da origem da expressão dando sopa. A origem dessa expressão tão usada até os dias de hoje, que na verdade nasceu no ano de 1945. Nos anos de 1939 até 1945, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial e o Brasil acabou entrando nela. Apesar de que alguns militares e um militar em especial respondeu à imprensa sobre se o Brasil entraria na Segunda Guerra, ele disse que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O Brasil acabou entrando na Segunda Guerra Mundial depois que os alemães bombardearam navios mercantes brasileiros aqui no litoral brasileiro. E o Brasil de fato entrou. Por isso que o símbolo dos expedicionários, do exército na Segunda Guerra Mundial, é uma cobrinha fumando. É uma cobrinha ou com um cachimbo ou com um cigarro. Significa que a cobra fumou e o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que não foi só esse ditado dando sopa que nasceu na Segunda Guerra Mundial, mas também a fama que brasileiro come de tudo que aparece na frente. Tanto é que a Força Aérea Brasileira, a FAB, o símbolo da FAB era um avestruz, porque os brasileiros chegaram lá e a princípio estranharam muito a alimentação, com muita comida enlatada. Comida realmente não estava no nosso cardápio, principalmente do pessoal do Rio de Janeiro, e estranharam aquilo e cismaram, mas depois comiam de tudo, o que colocasse na frente comiam, como um avestruz. Então o símbolo da FAB, da Força Aérea Brasileira, era um avestruz, e a frase senta pua, que significa que é para sentar porrada, sentar a bomba nos inimigos, e por conta justamente desse hábito do brasileiro de comer de tudo que aparecia na frente. E nesse hábito de comer de tudo e comer muito e comer bastante, os brasileiros às vezes perdiam até a noção do perigo, tanto os soldados como os próprios cozinheiros. E foi aí que nasceu a expressão dando sopa. Os soldados ficavam entrincheirados, abriam a vala no chão e ficavam protegidos das balas dos inimigos, das balas e das bombas que eram lançadas do outro lado. E diversas vezes os cozinheiros tinham que servir a alimentação naquela vala, na trincheira, porque os soldados não podiam sair daquela situação, daquela área lá que estavam protegendo. E os oficiais gritavam constantemente com os cozinheiros: para de dar sopa aí, para de dar sopa aí, porque eles ficavam arriscando a própria vida para passar alimentação para os soldados. Com certeza mais uma prova de solidariedade, de irmandade. Tanto é que ainda hoje os brasileiros, os expedicionários, que eu creio que são os verdadeiros heróis brasileiros, aqueles que lutaram para proteger não só o nosso país, mas até o mundo mesmo, a Força Expedicionária Brasileira, são os verdadeiros heróis brasileiros, e ainda hoje são homenageados na Itália, principalmente por sua boa vontade, pela sua gentileza, que muitas vezes dividiam a alimentação com os italianos, com aquelas pessoas que estavam lá sofrendo com a guerra. E lembrando que os italianos de uma certa forma eram até inimigos, mas eles se compadeciam daquelas mulheres, daqueles homens, daqueles idosos, e os brasileiros doavam sua comida, dividiam sua alimentação. Ainda hoje são recordados por isso. Mas voltando a dando sopa, o ditado nasceu daí. O oficial gritava constantemente: para de dar sopa aí, significando que ele não podia dar moleza, não podia vacilar, senão perdia a vida. E até os dias de hoje, 70 anos depois, a expressão é usada: não dê sopa, não fique de brincadeira, não brinque, porque senão você vai acabar no prejuízo. Valeu, pessoal, quem gostou dessa historinha, inscreva-se, curta e compartilhe o canal Bistrô do Matuto. Até mais.